Uhum. Pode ficar à vontade. Ah, sim. Então, para quem não conhece Fernando, acho que algumas pessoas já que estão aqui conhecem, mas ele é psicólogo, graduado em filosofia e letras, especialista em teoria psicanalítica, mestre e doutor em educação pela UFPB, professor do Departamento de Fundamentação da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, PPGDH, do CCHLA da UFPB, né? E foi meu orientador na minha dissertação, foi também orientador de Caterine na dissertação e na tese dela do doutorado. É um amigo muito querido, que a gente tem muita alegria de receber hoje aqui, né, para a gente visitar um pouquinho do que a gente desenvolveu, acho que, né, nos nossos trabalhos em conjunto e compartilhar com vocês, assim, algum conhecimento e também receber de vocês, né, a prática de vocês, né, a curiosidade de vocês em relação ao tema, né. Fernando, você quer iniciar? Seu microfone Eu está estava. desligado. Vocês me ouvem agora? Sim, sim. Pronto, é porque eu estava tentando ativar o microfone. Eu estou em duas máquinas. Por um eu falo e por outro eu me faço ver. E eu estava com o microfone silenciado nas duas máquinas. Eu me dei conta disso quando você falou, André. Eu pensei, será que eu estou em silêncio? E de fato estava silenciado. Bem, eu quero agradecer pelo convite que o grupo Winnicott Paraíba me fez para estar aqui hoje à noite com vocês. Nesse sentido, eu me sinto feliz e honrado. Honrado porque o grupo tem repercussões, ele tem presença, ele tem perguntas e problemas muito relevantes como esse, da agressividade docente e da importância de considerá-la tanto para a formação docente quanto para a intervenção na escola. E feliz porque eu tenho a oportunidade de rever vocês, e nesse sentido eu me sinto em casa, né? Rever vocês, de apreciar um dos produtos do nosso trabalho coletivo, né? A gente trabalhou por um bom tempo juntos, até 2020, de forma intensa, e você defendeu em 19, não foi, André? 19 ou em 18? Eu não lembro agora. 18. 18. Caterine defendeu em 17 e em 20. Não foi isso, Caterine? Então, eu tive a oportunidade nesses anos de estar bem perto de vocês e de... Fernando, eu Diga, Caterine. defendi em 11 e 20. Ah, verdade. Porque eu fiz outra produção no meio do caminho, né? Verdade, Sabia. verdade, tem razão. Desculpa, a minha memória não ajuda. Então, no caso de Caterine, é ainda mais extensa esse trabalho, né? É verdade. Então, você começou em 9, Caterine. Começou em 9 e terminou em 11, depois começou em 2016 e terminou em 2020. E André começou em 2016 e terminou em 2018. Muito bem. Fico muito contente de ter tido vocês nesse percurso, na minha permanência no programa de pós-graduação em educação, em que eu não estou mais, porque certamente os trabalhos de vocês, as pesquisas de vocês foram as que mais se aproximaram dos meus interesses de relacionamento de psicanálise, entre psicanálise, teoria psicanalítica e práticas educativas. E pensando nisso, o artigo de hoje proposto, né, intitulado Análise da agressividade docente na cena pedagógica, implicações para a formação de professoras e professores, é um excelente exemplo disso. Também é um exemplo da nossa parceria, porque nós temos André Oliveira como a principal autora, mas Caterine e eu como coautores, eu como orientador, ex-orientador já à época, né? E também a alegria de podermos termos contato com o professor Fábio Belo, que fez parte das bancas de vocês, né? Foi muito bom poder contar com a colaboração do professor Fábio Belo, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um teórico que não foi convidado para as bancas de vocês à toa, né? Porque ele
ele estuda o Winnicott e ele estuda Laplanche. Ele faz um trânsito, um diálogo muito interessante entre Winnicott e Laplanche, sem, digamos assim, buscar aproximações impossíveis ou indevidas, mas justamente mostrando o quanto esses dois autores de importância no campo psicanalítico podem promover a reflexão que leva para quem, enfim, não não criou uma teoria, né, como nós, para quem não desenvolveu um campo epistêmico próprio, como nós, para que nós possamos aproveitar dessa reflexão e pensar as nossas práticas, né? E pensando a prática escolar propriamente dita, eu tomo o texto, o artigo que foi publicado em 2021 na revista Tempo Psicanalítico, para destacar a importância da análise da agressividade docente na cena pedagógica. Eu quero começar dizendo algo, eu vou falar de uma maneira muito livre, tá? Então, eu não vou fazer nenhuma exposição, eu vou falar, eu me sinto aqui conversando com vocês como se eu estivesse, eu vou fazer uma analogia alimentar. Eu me sinto como se eu estivesse conversando com vocês e petiscando alguma coisa. Como eu não jantei ainda, esse petisco realmente, a analogia realmente faz sentido. E o petisco aí no caso é a teoria, né? A teoria winnicottiana e a teoria laplanchiana, mas especialmente uma teoria, essas teorias em diálogo, em tangência e também em distanciamentos próprios a elas. Como eu estava dizendo, antes de situar vocês no meu lugar de fala, eu me sinto identificado com a teoria winnicottiana, que eu precisei estudar no meu doutorado em particular, já há 15 anos, há 15 anos, né? 15 anos atrás eu concluí o meu doutorado e eu precisei estudar o Winnicott para pensar a violência na escola. E uma das ideias de Winnicott que me agrada muito é a ideia da agressividade distinta da noção de pulsão de morte. O Winnicott recusa o conceito de pulsão de morte. É um conceito importante para a teoria freudiana, na segunda teoria das pulsões, ao recusar a ideia de uma pulsão de morte, o Winnicott situa a agressividade no campo vital, como expressão de uma força que é absolutamente necessária à vida. Além disso ser, digamos assim, me parece muito coerente com a própria noção filosófica clássica de agressividade. A agressividade é uma palavra que enfim, vem do grego e significa movimento em direção a ou moção para algo, né? Quando nesse sentido, a agressividade deixa de ter uma conotação moral e passa a ter uma conotação, sobretudo, claro que em Freud a agressividade também tem essa acepção de movimento, de motor, na medida em que Freud vai associar a agressividade à pulsão de morte, ele vai atribuir à agressividade também esse caráter de motivação, de motor. Mas, ao fazer essa separação entre agressividade e pulsão de morte, recusando o conceito de pulsão de morte, eu penso que o Winnicott ele vai claramente voltar o conceito às origens, a essas origens epistêmicas. A agressividade tem mais a ver com a vida do que com a morte, né? E, nesse sentido, eu penso que o Winnicott resvala quase, claro que noutra perspectiva, sem qualquer intenção, né? Ele chega muito próximo de conversar com Laplanche, que é um autor que me interessa muito, para quem a agressividade também dialoga com a vida, na medida em que a agressividade, claro, dialoga com a sexualidade, com o sexual, infantil, perverso, polimorfo. E para Laplanche também, o sexual, infantil, perverso, polimorfo não é necessariamente, vamos dizer assim, apenas mortífero ou apenas vital. Vai depender da dinâmica que o sexual ocupe, né? Então,
a sexualidade pode ser associada à agressividade e a agressividade pode estar associada ao vital, inclusive quando dialeticamente ela ajuda a separar. Se a gente pensar na referência ao luto, a agressividade é fundamental para permitir a separação entre o sujeito e o objeto que se perdeu. Essa separação que é indispensável para que o objeto seja reconfigurado, recondicionado na vida psíquica e o luto consiga completar-se de forma bem-sucedida, por assim dizer. Então, a agressividade, mesmo quando ela separa e mesmo quando ela destrói, ela está, ou ela pode estar, pelo menos, a serviço da vida. E, claro, quando ela tiver, na perspectiva laplanchiana, associada a uma sexualidade desligada, ela vai parecer ameaçadora e mortífera, mas isso sempre da perspectiva do eu. Não é o sujeito inteiro que está em risco quando ele experimenta alguma emoção agressiva, mas o eu. As referências, na perspectiva laplanchiana, claro, as referências de si, né? Bom, eu faço esse comentário para dizer da simpatia que eu tenho pela compreensão winnicottiana sobre a agressividade. E, claro, isto posto, é preciso entendermos também com o Winnicott que a agressividade, nesse sentido, vai ser entendida como constitutiva do psiquismo. Não há por que temê-la como um perigo necessariamente em si própria. Não há por que considerá-la um risco ou uma ameaça em si mesma. E eu penso que essa perspectiva já é muito interessante para quem trabalha com educação, porque nós lidamos, em geral, nós que somos educadoras e educadores, lidamos, em geral, com a compreensão da agressividade como sendo algo necessariamente nocivo, o que não é verdade. E, mais do que isso, nós tendemos a enxergar... Pois não, só um pois não, minutinho, Catarina. desculpa te interromper, Pois não. mas é que eu estou ouvindo algum microfone aberto e não estou conseguindo localizar. Gente, por favor, se vocês puderem desligar os microfones, a gente agradece. Deixa eu só ver se eu localizo, Fernando. Meu Deus, eu não estou pois sabendo não. mexer. Com Eu certeza não acho é o que meu. é da Sandra Maria. Sandra, deixa eu eu não estou conseguindo localizar as senhas dela aqui. Porque eu consigo entrar e fechar, mas aí... E silenciar, né? Não está habilitado. Como se fosse habilitação. Mas talvez nos participantes. Eu já tentei. Eu achei que ela tivesse sem microfone. Deixa eu só ver. Mas eu não tô ouvindo mais. De vez em quando, né, que vem o barulho. Agora não. Porque às vezes bate e volta a abrir, sabe? Eu estou ouvindo, eu estava ouvindo, mas a rigor isso não chega a me incomodar, Catarina. Aí fiquem à vontade, tá? Então tá bem. Então podemos seguir. Eu vou ficar atenta. Claro, claro. Então, olhem só. Na educação em geral, a gente foi acostumado a pensar na agressividade como algo que estaria fora do campo educativo. Ou que seria algo indesejável. Porque, enfim, só se expressaria de forma disruptiva. Professor Fernando, pois não. Não dá para a gente te ouvir normalmente, porque está atrapalhando bastante. Compreendo, então eu espero. Não, tem que ter uma forma de desligar ou de avisar para ela desligar, né? Olha, tem Isadora, Madeline, Ivanilde, do microfone já aberto. Raquel. Sandra Maria. Isadora fechou. Sandra está aberto aqui ainda. Gente, se vocês estiverem ouvindo, desliguem os microfones. É que eu não sou... É você, né, Caterina, que tem esse controle do grupo? Você está com o microfone desligado, Caterine. Você está com o microfone desligado, Caterine. É como eu estou dizendo, André, não está aparecendo o microfone delas para que eu possa desligar, sabe? Aqui. Vamos lá, acho que agora foi, né? Só o de Sandra, mas acho que Sandra está sem microfone, sabe? Eram outros microfones que estavam abertos. Pronto. Agora acho que passou.
Podemos? Retornando, então, eu dizia que no campo educacional a agressividade tende a ser mal vista, porque ela está associada sempre a algum tipo de comportamento disruptivo, a algum tipo de comportamento opositor, de confrontação. E, portanto, ela estaria associada a condutas que ameaçam a norma e as rotinas, né? Por exemplo. E há outro elemento importante a ser considerado em relação à agressividade numa perspectiva pedagógica. Em geral, ela é sempre associada ao comportamento do aluno ou da aluna. É curioso isso, né? Em geral, claro. Há professoras e professores que, vamos dizer assim, também expressam sua agressividade de forma mais explosiva, mas ela só é vista com docentes quando docentes explodem e, em geral, a agressividade é sempre atribuída ao aluno à aluna. Eu dou um exemplo, tá? Eu estava lendo no início da semana, a gente está na sexta-feira, no início da semana, não, desculpa, foi no início da semana, domingo. Domingo eu li na Folha de São Paulo uma notícia sobre uma pesquisa que uma instituição teria feito com um número significativo de docentes em torno dos problemas de retorno à sala de aula presencial desde o início da pandemia, né? A maioria das escolas está retornando, ou já retornou presencialmente, as redes públicas também, e uma professora paulista, por exemplo, chegava a afirmar que nunca tinha enfrentado, em mais de 30 anos de trabalho, tantas situações de agressividade, em termos de frequência e de intensidade na sala de aula dela. Está numa notícia da Folha que eu posso depois compartilhar com vocês. Ora, é curioso porque a notícia não fala sobre o comportamento de docentes, não fala sobre o comportamento dos adultos nesse processo. E o comportamento dos adultos também é, como o texto de André Oliveira, de Fábio Bella, de Caterine Gonzaga e meu quer mostrar, a agressividade também é componente da conduta docente, da conduta dos adultos em geral e dos docentes em particular. E ela nem sempre se expressa pela via da explosão irritada. Ela pode se expressar por mais de uma via. Ela pode se expressar pela via da exclusão de alunos considerados problemáticos, da estigmatização de alunos e alunas, pela via da frieza afetiva na relação e assim por diante. Então, feitos esses comentários iniciais, né, a agressividade não é necessariamente infantil apenas, ela não é só infantil, claro, ela também pode ser adulta, ou ela sempre falará do infantil, mas não necessariamente só na criança, mas também no adulto, e a agressividade não necessariamente está carregada de um valor moral insuperável e inconciliável, não manejável, que seria o da pulsão de morte. A agressividade não está, na perspectiva unicotena, associada a esse conteúdo, portanto, ela precisa sim ser, reconhecida, 2, valorizada, e 3, na medida do possível, claro, eu já não estou falando mais da psicanalista, necessariamente, mas sim da educadora, do educador, precisa ser aproveitada para ser investida em atividades que tendam à construção. Mas é uma construção que suponha necessariamente a capacidade dos adultos de suportarem a destruição que a criança é capaz de viver e precisa viver. A criança, e eu nem sei se só a criança, o adolescente, o adulto também, quem lida com alunos e alunas adultos, sabe perfeitamente que haverá alunos que vão também buscar destruir, e vão buscar questionar. Eu me lembro de 2, eu vou falar de um exemplo mais simples, né? Que fala também dos meus limites e da minha dificuldade, à época, especificamente com aquela aluna, de lidar com a agressividade dessa aluna, que era uma adulta jovem. Num determinado momento, no meu trabalho na sala de aula, uma aluna que conversava, enquanto eu fazia uma exposição, a despeito de eu ter pedido a ela que cooperasse silenciando enquanto eu falava, continuou falando com as colegas do lado, até que uma colega mais distante dela pediu a minha intervenção
a minha regulação, porque essa aluna número 2, não estava conseguindo acompanhar a exposição diante do falatório da aluna número 1, né, daquela que estava me confrontando em sala de aula. Era uma confrontação mais passiva, porque ela não me desafiava, não me confrontava necessariamente, mas ela estava me confrontando. Ou confrontando o que eu representava, as práticas, por exemplo, escolares, né? É comum a gente aprender desde cedo nas práticas escolares que, há exposições, e 2, durante as exposições a gente escuta aquele ou aquela que está falando para tirar dúvidas, para perguntar, para comentar, enfim. Ao ouvir a demanda da aluna 2, eu me senti muito irritado. Eu fiquei muito irritado com a aluna número 1 e eu estabeleci uma interdição. Eu disse a ela: fulana, cicrana, sua colega, está pedindo que eu intervenha. Eu já tinha pedido a você para cooperar com a exposição. Você não cooperou. Mas agora eu não posso deixar de intervir de forma mais dura, mais decisiva, porque cicrana pediu e ela tem direito a acompanhar a exposição, mesmo que você não queira. Então você decide. Ou você se cala, ou você sai da sala. Simples assim. Aí ela, a fulana, no caso, né, a primeira aluna, ficou muito irritada com a situação, perguntou se não tinha alternativa, se não haveria uma terceira alternativa. Eu disse que não, ela não teria alternativa. Ou ela se calava e ficava em sala, porque ela tem direito a permanecer na sala, mas calada, ou ela saía da sala. Então ela saiu da sala, depois eu soube que ela ameaçou cicrana, disse que ia pegar cicrana não sei onde, que ia ter arranca-rabo, enfim. E depois fulana, que sai da sala muito irritada, isso é uma sala dela de pedagogia, gente, na universidade. Fulana me manda um e-mail desaforado dizendo que, enfim, ela tinha direito de conversar em sala de aula enquanto eu falava, etc, etc. Foi aí que eu me dei conta de que ela ainda não tinha compreendido essas regras, essas normas, ainda que aquilo tivesse me surpreendido, porque eu esperava que uma aluna na universidade já tivesse passado por todo um percurso escolar pelo qual ela tivesse sido ensinada a se comportar daquela maneira, né? Não Mas, só claro, não só o comportamento, né? A imaturidade mesmo, né? É como isso, se exato. ela não entendesse, né? Assim, não só as regras, mas, né? Ela não percebesse você objetivamente. Ela estava fazendo outro uso de você. Me suporte, me aguente. Isso, exatamente. Mas eu deveria ter me implicado mais nisso antes da cena acontecer. Essa foi uma cena pedagógica, percebem? Eu deveria ter me implicado antes, porque esse não era o primeiro momento em que ela fazia isso. Eu deveria ter entrado em contato com ela em particular e tentado ver com ela o que é que se passa, fulana, para você se comportar dessa maneira na minha sala, enquanto eu estou falando. Há alguma coisa que você queira me dizer que você não consegue dizer de outra maneira? A gente tem que entrar num acordo. Eu deveria ter feito isso antes, né? Eu deveria ter entrado nisso antes. Por que não fiz? Porque o meu ódio não permitiu que isso acontecesse. Eu comecei a desdenhar a aluna, do ponto de vista da presença dela, eu comecei a ignorá-la. E quanto mais eu ignorava, mais ela acentuava o comportamento de afronta, de desafio, né? Evidentemente que ela não fez isso 10 vezes. Ela estava fazendo isso pela terceira vez na sala de aula. Eu já tinha falado com ela outras vezes, mas ela se comportava assim. Eu recuei, deixei para lá. Depois aconteceu a cena em que, enfim, a outra pediu a intervenção. E aí eu não pude evitar. Eu não pude fazer de conta que eu não estava ouvindo. Eu tive de intervir. Só que quando eu intervim. Bom, eu estabeleci um interdito. O interdito era necessário naquele contexto. Eu ainda entendo assim, mas eu fiz isso com raiva. Eu fiz isso com a minha agressividade transparecendo, sem que eu me preocupasse mais com fulana. Eu não estava mais preocupado com fulana. Eu estava preocupado com cicrana e com o resto da turma. Eu estava dizendo a fulana: decida, ou você se adequa e se adapta, ou você sai. Eu não tenho disponibilidade para ficar lhe aturando dessa maneira. Tá? Eu estabeleci um dentro e um fora.
que para ela foi fora. Ela saiu e não voltou mais. Ela trancou a disciplina, ela saiu, ela não suportou ficar dentro com essas condições que eu estabeleci. Que eu poderia tê-la incluído de outra maneira, é isso que eu estou dizendo. Mas a minha própria a raiva não permitiu que isso acontecesse. Eu não cheguei a perder totalmente a cabeça, mas eu estabeleci condições que para ela eram insustentáveis, né? Ainda que me parecessem perfeitamente compreensíveis para qualquer um, né? Mas não eram para ela. Ok. Do ponto de vista pedagógico, eu perdi um aluno. Eu não deveria ter feito isso dessa maneira, eu deveria ter evitado, eu deveria ter analisado a situação antes. Mas essa é uma cena pedagógica que ajuda a ilustrar o peso da agressividade quando ela se explicita, seja no comportamento do aluno ou da aluna, no caso, seja no comportamento do docente, o meu, especificamente no exemplo que eu estou dando, né? É claro que eu não estou usando esse exemplo hoje à toa. Essa é uma tentativa minha, teórica, não apenas de, enfim, pensar a situação com a categoria de cena pedagógica, mas de fazer uma reparação da minha própria, da minha própria agressividade naquilo em que ela não foi útil, em que ela não foi produtiva. Aquela aluna não ficou. Ela poderia ter saído, não ter aguentado, mas por outras razões, e não pela minha indisponibilidade, ou porque eu estava com raiva dela, percebem? Porque na minha contratransferência eu passei um pouco, pelo menos, ao ato. Eu disse, saia daqui, eu não quero você aqui. E eu não podia agir assim, eu era, aliás, professor dela, né? Eu usei o presente indicativo, percebem? Porque eu voltei para a cena. Naquela cena, eu uso o presente indicativo, eu sou o professor dela, então eu tinha que me responsabilizar por ela. Eu tinha que me implicar por ela também. Inclusive, talvez até especialmente, de uma maneira particular, porque ela estava fazendo essa demanda. É claro que essa demanda dela e a minha implicação não precisariam afetar os outros naquele momento, tá? E por isso eu deveria estar mais atento à qualidade intersubjetiva que já se delineava, né? Que já vinha se delineando antes. Bom, essa é uma ilustração para o quanto a categoria de cena me parece importante, interessante, para a gente entender a agressividade, tanto a do alunado quanto a do professor ou da professora, né? No texto, nós definimos cena pedagógica, na página 180 do artigo, como esse conjunto de interações entre docentes e discentes e dos significados intersubjetivos dessas interações nos vínculos envolvendo esses sujeitos. Então, eu penso que há 3 níveis aí de ideias a serem exploradas para a gente pensar a cena pedagógica. Primeiro, são interações, o que lembra o plano comportamental. E eu ouso dizer que eu penso que o Winnicott foi excelente nisso, porque ele descrevia muitas vezes cenas, né? Quando ele falava muito, por exemplo, da relação mãe-bebê, ou da relação, ou do bebê com gesto espontâneo, ou da criança explorando, se construindo, se constituindo na relação com o ambiente, ele descreve, mesmo que, digamos assim, como hipótese, como tese de hipótese clínica e tese de entendimento da interação bebê-adulto e depois criança-adulto, ele descreve uma cena. Né? Isso não foi exatamente, ou pelo menos não foi exatamente, não, isso não foi analisado minuciosa, aprofundadamente por nós, mas eu penso, claro, que o Winnicott descreve cenas que podem ser entendidas aí, essa originalidade do trabalho de André Oliveira, podem ser trazidas para a escola, para a interação que se dá na sala de aula, e, portanto, para a gente pensar a pedagogia. Esse é o primeiro nível, o nível comportamental. O segundo nível diz respeito aos significados intersubjetivos, ou seja, nenhuma interação é desprovida de significado. Ela tem um significado, ela tem um valor afetivo e ideativo naquele momento e no contexto. Aí entra o terceiro conceito dos vínculos, né? Há vínculos entre sujeitos. A cena pedagógica, então, reúne esses 3 níveis de análise. O que se passa? O que é que está acontecendo ali?
o que é que a gente vê nas interações? Segundo, que significados cada sujeito da interação dá a essas interações, sejam elas momentâneas ou sejam elas duradouras. Porque os significados e as interações de forma duradoura caracterizam os vínculos. Esses vínculos que vão, claro, mudar, que vão ser construídos e podem se destruir, como o vínculo daquela aluna que eu chamei de fulana, comigo naquele contexto da sala de aula, tá? Eu chamo a atenção para a ideia de vínculo porque também ele está muito próximo dessa perspectiva intersubjetiva unicotiana, me parece, né? O bebê se constitui, a criança se constitui num contexto vincular, num contexto de relações, em que, descreve o Winnicott, o bebê precisa da capacidade adulta de suportar a agressividade que é inata no bebê e que virá a ser motor de testes, de experiências de vida, o que está contido na ideia do gesto espontâneo. O gesto espontâneo tem um quantum de agressividade e esse gesto precisa ser acolhido e, ao mesmo tempo, suportado para que esse psiquismo em construção possa se constituir de forma mais, eu ia dizer, mais madura, mas também, usando os termos da psicologia, mais autoconfiante, mais coerente, né, em que o psiquismo se integre com mais facilidade, com menos contradições, na medida do possível, claro. Então, a agressividade é um componente, sim, da vida psíquica de crianças e adolescentes e adultos, crianças, adolescentes e adultos que serão parte da escola na posição do alunado, de alunos e alunas. Mas também, e isso eu acho genial, a agressividade do adulto também é considerada para o Winnicott. Vamos pensar numa mãe deprimida. Se a gente pensar no modelo mãe-bebê, uma mãe deprimida terá dificuldades de sobreviver ao ódio da criança. E a criança vai ter dificuldades de lidar com esse ódio, que é uma das expressões da sua agressividade, uma expressão, inclusive, vital. O ódio não é necessariamente destrutivo. Se for suportado e se for um material de experiência de sobrevivência para a criança e com apoio do adulto, né? O adulto precisa sobreviver ao ódio infantil, mas isso só vai acontecer se o adulto mesmo sobreviver ao próprio ódio. Ou seja, se o ódio que está na posição da criança, seja a própria criança ou o aluno ou a aluna, porque na relação mesmo que o trabalho se dê entre adultos, o aluno está, na perspectiva psicanalítica, no lugar da criança. É bom lembrar isso, tá? É aquele que recebe, é aquele que encontra um contexto que é preparado para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento, para a sua aparição, para o seu vir a ser. Claro, metas que, no caso da escola, são eminentemente pedagógicas, que dizem respeito à transmissão de conhecimentos e valores próprios, considerados relevantes para a sociedade, e que, na perspectiva winnicottiana, diz respeito ao vir a ser psíquico, que é um processo constante, interminável, que só acontece também graças à intervenção, ao apoio da agressividade. Sem a agressividade, não é possível vir a ser. Se a gente entende tudo isso na sala de aula, a gente compreende melhor o quanto isso que está dito ainda nesse parágrafo sobre a mediação, sobre a cena pedagógica, o quanto a ideia de mediação dos adultos é importante, né? É afirmado o seguinte: pois, na cena pedagógica que se estabelece o convívio entre docentes e crianças, no qual se admite a presença de outros adultos mediadores da relação de ensino-aprendizagem. Nela se instauram possibilidades específicas para se relacionar, baseadas não só em crenças, padrões afetivos e sociais, mas também em material inconsciente que aqueles sujeitos trazem consigo a partir de suas vivências anteriores ou atuais, mobilizando elementos que instauram novamente as condições de formação do psiquismo humano.
Essa é a tese desse artigo e é, como eu diria, o essencial da unidade da categoria chamada cena pedagógica, que ao mesmo tempo fala da unidade de análise e da unidade do fenômeno, né? Daquilo que está acontecendo. O que está acontecendo é uma cena. Eu gosto da palavra cena também. Eu acho que a André foi muito feliz ao utilizá-la, ao pensar as relações de agressividade e o trabalho da agressividade docente como componente dessa cena, porque a cena fala eminentemente de uma ação que envolve dois elementos-chave que são importantes desde Freud. O afeto, toda cena implica numa certa carga afetiva, que no caso da teoria winnicottiana e do campo do estudo de que o artigo de André Oliveira e outros trata, envolve a agressividade, que transparece em forma de raiva, pode transparecer em forma de ódio, pode transparecer em forma de euforia até. Há um quanto de agressividade na euforia, né? Numa euforia que excede os limites da intersubjetividade até, né? A agressividade ela tem uma expressão afetiva, mas ela também tem uma expressão ideativa. As representações que se tem da criança, do aluno, da aluna, que se tem da professora, do professor, essas representações também são marcadas, são atravessadas pela agressividade. Tá? E aí, claro, o adulto, na relação com a criança, precisa assumir esse lugar de mediação. Quando a agressividade do adulto não se atravessa no caminho e não permite que o adulto funcione no lugar de mediador, de mediadora, usando os termos winnicottianos, o adulto deixa de fornecer um ambiente suficientemente bom, aí a gente tem um entrave na cena pedagógica, né? Que eu penso que é o caso, e eu convido a Andréa e Caterine, que são a Caterine coautora comigo e a Andréa como autora principal, a colaborarem quando for a hora, porque eu falo pelos cotovelos, não se acanhem de me dizer o tempo. Quanto tempo eu tenho, por sinal? Já são 8h08, eu quero saber, eu já estou falando há quase 40 minutos. Vamos utilizando o tempo. Não, Mas tá, você eu não quero você falar falou sozinho. claro, você falou, mas a gente pode ir conversando. Quem quiser também, eu acho que, se você permitir, pode interferindo, Claro. né? Mas eu queria, antes de abrir completamente, não queria deixar de falar de outra tese importante. O Winnicott, como um psicanalista associado à escola inglesa de psicanálise, é um autor que vai valorizar muito a contratransferência. E a contratransferência fala dos movimentos afetivos, psíquicos, que estão presentes no adulto da relação. No caso da análise, do analista. E no caso da cena pedagógica, professores e professoras. Então, a contratransferência, desde Freud, mas sobretudo com os psicanalistas pós-freudianos que vão pensar o lugar afetivo de quem ensina, né, de quem está na posição de autoridade. Né? Agora eu me lembrei de Bruno Robbes, né, que é um francês que estuda autoridade docente da perspectiva da pedagogia institucional, no lugar de autoridade, mas também de responsável pela transmissão do saber, esse adulto que é, talvez, como diriam os lacanianos, um suposto saber, né, o mestre, esse adulto, claro, que tem que sustentar esse lugar do conhecimento, ele também é atravessado por seus afetos. E a agressividade está aí presente. A ponto de, na página 181, nós afirmarmos esses conteúdos psíquicos contratransferenciais influenciam a cena pedagógica. Muitas vezes impedindo que essa cena possa prosseguir. Se a cena é emoção e representação, ela é afeto e ela é ideia, a agressividade docente pode atravancar essa dinâmica e impedir que ela se dê da forma mais feliz para quem aprende. No caso da educação infantil, que é o campo especialmente estudado nesse artigo, né, exemplificado nesse artigo, a agressividade da docente impedia que ela fosse capaz de, acolher, 2, sobreviver, 3, portanto, valorizar
e aproveitar pedagogicamente a agressividade dos seus alunos, né? Então, por quê? Porque a própria professora, que foi chamada de Antônia, né? A própria professora, ela estava, por assim dizer, afetada pela sua posição, pelo seu momento do desenvolvimento psíquico, né? Ela própria estava atravessada pela forma como ela, enfim, lidava com a sua agressividade. Por exemplo, né, se a gente pensa na cena 1, né, vendo o circo pegar fogo, a gente tem a Antônia claramente aqui, tentando controlar um comportamento que parecia, como eu tentei de forma não bem sucedida, claro, mal sucedida, tentando controlar o comportamento da turma enquanto ela conduzia a atividade, né? Isso na página 189. Vou ler. Acho que vale a pena, é uma cena curta, vale a pena lê-la toda. A cena 1 evidenciou dificuldades de Antônia na gestão das tensões relacionais, a ponto de a observadora, no caso Andréa, ter pensado, como na expressão o circo pegar fogo, isto é, ter pensado num aumento de citações que recaíam em comportamentos agressivos, tanto da docente quanto dos discentes. Antônia ia ficando impaciente, irritada, perdendo o controle, como eu, né, na cena que eu narrei logo no início, com que eu exemplifiquei a ideia de cena pedagógica e da agressividade docente, atrapalhando, às vezes, até a condução do trabalho. Antônia, continuo lendo o texto, demonstrou-se áspera no tom e no volume de voz, o que sugeriu estar irritada com a turma. Falava alto, constantemente ameaçava remeter crianças ao repouso pela professora, num local na sala em que a criança era colocada numa cadeira, afastada da turma, de castigo, né, gente? Para refletir sobre o que teria feito de inadequado. Imaginem isso na educação infantil. Como pode ser infeliz, né, antipedagógico esse tipo de conduta. Sendo, portanto, pouco efetiva em suas intervenções. A turma estava agitada e as crianças agressivas, correndo, gritando, batendo umas nas outras e, claro, desobedecendo a professora. Antônia parecia permitir o tumulto, ocupando-se só das crianças que cumpriam as atividades que ela propunha. Como eu, na sala de aula na universidade, queria cuidar apenas dos alunos e das alunas que queriam me acompanhar, que tinham aceitado o pacto comigo, né? O pacto pedagógico. Antônia ainda inibiu a fala das crianças. Em alguns momentos, ela tentava silenciar as crianças, como estratégia para que ela não entrasse em contato com o tumulto que acontecia na sala. Uma música era cantada e repetida pelas crianças para registrar a interdição. Zip, zip, zap, minha boca eu vou fechar. Zap, zip, zip, para ti é escutar. Então, a Antônia tentava apaziguar, acalmar a situação, mas pensando apenas no nível comportamental, pensando apenas no nível das interações. Ela não estava levando em conta o significado daquela cena. Ela era incapaz de tentar pôr-se em questão sobre o que se passa aqui. O que está acontecendo? Que as minhas crianças estão todas tão agitadas e o que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo sossegá-las, acalmá-las, enfim, o que é que eu estou perdendo aqui? Ela também não foi capaz de pedir ajuda. Havia, se não me engano, se não me falha a memória, uma professora auxiliar. Ela não foi capaz de pedir ajuda à colega para mediar aquela situação de que ela estava perdendo o controle. E pior, para a Antônia, perder o controle era especialmente difícil, porque evocava, claro, situações de um desamparo subjetivo em relação à própria agressividade. Antônia não sabia o que fazer com a própria agressividade e, em certos momentos, o que a cena com as crianças materializava. As crianças estavam, vou usar outra imagem associada ao fogo, né, como demônios endiabrados, pequenos diabinhos que tinham tocado fogo na sala. Ora, Antônia tinha, nesse momento, nessa cena, uma especial dificuldade de se distanciar da cena e de, por assim dizer, interpretar ou ler, né? Estou
talvez esperando muito de Antônia, mas pelo menos compreender o que ali se passava e intervir de uma forma a evidenciar para os alunos e as alunas que aquilo não a abalava ou não a desorganizava, não abalava significativamente ou não a desorganizava. Que ela talvez fosse até capaz de sorrir com aquilo, de se divertir com aquilo, para, sim, retomar a situação. Retomar o controle, se mostrando, enfim, mais forte que a algazarra, a agressividade dos alunos. Podendo ser ambiente e objeto, né, Fernando? Acolhendo e contendo, né? Isso, André, você disse tudo agora, foi genial. Exatamente isso. É preciso, o adulto tem que funcionar nesses dois lugares, nessas duas posições na dinâmica. Suportar, acolher e, ao mesmo tempo, conter. E, claro, suportar implica em conter, mas também em a contenção tem a ideia de interdição, né? Pouco a pouco ela vai dando limites àquela força, aquela tensão que se gera no encontro da agressividade com o objeto, né? O ataque. Fala, André. Oi, eu estou interferindo, pode? Por favor, eu acho que eu já disse tudo que eu precisava. Eu gosto muito de uma imagem que, no encontro passado, o Cleon, ele sempre usa essa imagem quando ele fala da agressividade. Ele falou isso na jornada, não sei se você lembra, mas ele fala assim, do mar, do tumulto do mar, né, do mar mais bravio, de um mar mais agitado, e ele faz essa metáfora com a agressividade, né, e o continente. Então, o adulto como esse continente que recebe essa onda mais agitada, essa onda que vem com muita força, e quando a água volta para o mar, ela não volta com a mesma intensidade. O impacto vem para o continente, ele organiza um pouco essa onda e ela volta para o mar de uma outra forma, né? Eu acho que, repetidas vezes, é isso que o adulto precisa fazer, né? Até que a criança possa mediar isso dentro dela e a agressividade ser, de fato, integrada, né, e ela poder mesmo manejar isso internamente, né, mas é um processo longo, né, que se estende para a adolescência, e quando não se estabelece, né, de forma, fico pensando ao longo, né, desse processo todo, chega aí na idade adulta, aí tua aluna que o diga, você que o diga, as professoras que o digam, né, a gente sempre está às voltas com essa questão mesmo. Veja, André, você trouxe uma palavra-chave, repetição. A cena pedagógica, muitas vezes, é uma cena de repetição também. Tanto porque muitos gestos se repetem na escola, quanto porque esse material inconsciente aproveita a cena escolar para transparecer, para quebrar o ciclo da repetição. Tá? Ele é paradoxal, para usar o adjetivo bem winnicottiano, né? Porque ao mesmo tempo em que ele rompe com a rotina, que é feita naturalmente de repetições, por ser rotina, as rotinas pedagógicas, ele atrapalha, né? Como diz a canção de Chico Buarque de Holanda, né? Construção. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. A agressividade atrapalha o tráfego das rotinas pedagógicas, ao mesmo tempo em que está fazendo uma demanda de contenção que permita a circulação, digamos, construtiva da agressividade. Ora, não existe construção, para fazer referência de novo ao título da música de Chico Buarque, sem destruição. O paradoxo está aí, né? A música de Chico é brilhante nesse sentido, porque ela faz referência na história contada pela canção à construção de um edifício, mas a cena principal é a destruição de uma vida, um homem que se destrói ao longo da sua vida e que termina por acidente ou por suicídio se matando, né? Se joga ou cai lá de cima e morre na contramão, atrapalhando o tráfego. Então, construção e destruição dão juntas nesse paradoxo. E a agressividade é essa força que impele justamente
seja a perturbar a repetição, as repetições pedagógicas, seja repetir cenas que, claro, devem algo ao inconsciente, inclusive dos docentes. Eu penso que isso foi dito aqui na página 193 do artigo. Olha, lá no segundo parágrafo, que começa assim: em tal processo, na análise, né, das cenas, quando sintomático, o manejo docente é marcado por repetições, nas quais as docentes reproduzem modelos vividos, mas também põem em ação seus desejos em relação às crianças, tratadas como objetos do investimento inconsciente da própria agressividade das professoras, cuja elaboração não ocorreu satisfatoriamente, nem na vida pessoal, nem durante suas formações para a profissão. Aí alguém poderia dizer, mas, puxa, Fernando, é muito difícil, isso é muito duro, porque, enfim, a gente está querendo uma professora ideal, né? A professora perfeita, que seja, ou o professor, que seja capaz de fazer assumir essa dupla função de ambiente e objeto e, enfim, funcionar como mediador da agressividade infantil, tendo a sua própria agressividade organizada, inclusive na identificação com o papel com a função docente, com o papel do ensino, o papel da educação, enfim. E eu diria que, claro, a gente está falando de uma perspectiva ideal, mas essa perspectiva não pode ser tão distante, tão teórica, tão hipotética. Eu quero dizer algo que me ocorreu agora, falando com vocês. Eu penso, vejam, há muita dificuldade, historicamente falando, de associar o trabalho da escola ao trabalho educacional. É curioso isso, parece estranho o que eu estou dizendo. Porque eu quero falar do trabalho educacional aí no sentido mais amplo, não apenas o trabalho de transmissão de conhecimentos, portanto, o trabalho do ensino, mas também o trabalho de formação humana, portanto, formação social, formação moral aí entendida no sentido psicológico da palavra, né? A capacidade de reconhecer valores, de assimilá-los, de integrá-los à própria personalidade. Então, a escola é essa instituição responsável por isso. E há muita dificuldade de professoras e professores de se implicarem nessa tarefa educacional. E eu penso que isso se deve, em parte, tanto à formação, ao lugar historicamente atribuído a docentes, quanto à própria dificuldade de docentes lidarem com a própria agressividade no seu trabalho. Se eu sou convocado pela minha profissão a lidar com conflitos, eu estou, digamos assim, sendo exposto ao risco de ter a minha própria agressividade passada ao ato, em cena. E se eu não consigo elaborá-la de maneira satisfatória, eu vou repetir. É o que está dito nessa passagem do texto. Nunca tinha pensado nisso, estou pensando agora com vocês. Por que é que professores dizem sempre, educar esse menino ou tratar essa menina, educá-la para se comportar não é comigo. Eu tenho que ensinar português, geografia, história, eu tenho que ensinar a ler e escrever, mas se comportar mal, eu mando para a direção, eu mando para a diretora, eu chamo o fiscal, se houver fiscal, manda pai e mãe resolver. E isso não é minha responsabilidade, não é minha obrigação. Minha obrigação é ensinar conteúdo. Ora, essa concepção de ensino que segmenta, né, que separa cérebro de coração, e olha que eu não estou dizendo que a agressividade só está no coração, tá? Lembram da dupla afeto-representação, afeto-ideação, está tudo aí. A agressividade está na articulação entre esses dois planos. Então, mas a formação docente é muito focada nos conteúdos a serem ensinados. Conteúdos esses muito associados a uma série enfim, de uma lista de informações que são apresentadas no currículo, ora de forma mais, digamos, eu ia dizer mais amistosa, mas não sei se é o caso, né? Uma forma mais reflexiva e mais crítica, como eu considerava, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, ora de uma forma mais mecânica, mais tecnicista, como me parece ser a Base Nacional Comum Curricular, que é a normativa atual, né? Então,
há uma ênfase sempre no conteúdo e há menos preocupação com a qualidade das interações e das relações intersubjetivas. Eu penso que a noção de cena pedagógica concorre para a gente fazer a crítica dessa formação fragmentada que docentes vivem, tanto a formação inicial quanto a continuada. Enfim, me ocorreu agora. Por isso que é tão importante, né, Fernando, a formação docente nessa perspectiva, né, de dar voz a essas pessoas para elas se darem conta, de talvez levar isso que, na verdade, na universidade, né, não se privilegia, né, esse aspecto mais relacional que não se privilegia na universidade. Então, a necessidade de formações mais nesse sentido, né, para professores, não, a gente observa na escola muitas formações, assim, em relação aos conteúdos, né, mas pouco em relação ao convívio, né, às vezes acontece de levar uma palestra, mas é uma coisa muito isolada, né, mas uma formação que se pretenda, né, como contínua, inclusive fazendo parte mesmo, né, da educação, né, como é necessário isso, né. E eu estava pensando agora, André, você falando isso, inclusive no tempo, a gente passa pouco tempo com essas pessoas. Por exemplo, o tempo na universidade, pelo menos na minha, é semestral. Então, a gente tem 3 meses e meio, no máximo, para todo um processo que, no caso da gestão da violência e o manejo da agressividade, suporia muito mais tempo, suporia uma extensão muito maior, para a qual a gente tivesse condições de atentar para as filigranas, para as minúcias, para a qual a gente tivesse tempo de pensar e sentir, né? É impressionante, eu não tinha me dado conta disso. Fernando, Bianca quer falar alguma coisa. Diz, Bianca. Por favor, Bianca, vamos lá. Levantado. Vamos lá, nossa, me suscitou um monte de coisa, como eu falei, eu estou atuando numa escola, né? Para mim é novo, porque eu não sou especialista em psicologia escolar, né? No entanto, qual a demanda? Isso me angustia muito, né? A demanda é o aluno mal comportado, né? Que apresenta um comportamento ruim, indisciplinado, né? E ficou super clara a questão da agressividade, enfim. O que eu percebo, né? Acho que 2 coisas, né? Então, eu sou convocada a ir numa sala, observar uma aula, junto dessa interação, né? Eu acho que essa cena pedagógica me clareou muita coisa, assim, bem dessa relação, né? E eu estive numa sala de 4º ano, crianças de 9 anos, 9 e 10, né? Uma sala pequena, com 14 alunos, é uma escola da rede privada. E, assim, realmente, 2 alunos em especial muito agressivos, né? Só que agressivos a um ponto de serem mesmo... como que eu posso, sem julgamentos, mas enfim, mal educados, né? Dando assim, na minha análise, assim, puxa, em casa se faz isso aqui, como que é em casa? Então, dando esse pensamento, né? Que é o que você falou agora há pouco, o professor vai dar o conteúdo e em casa que se vira, né? Mas assim, um pensamento desse, como é que em casa, né? Então, essa criança, ela vem para a escola e se sente no direito, né, de fazer tudo isso. E aí eu entendo que o professor tem que ser continente, tá? Mas chega uma hora também que bate né, nesses entraves deles, enfim, que se perde mesmo e fala, bom, isso aí é com os pais, então aí a família vai ser chamada, enfim, né? E a escola está tentando ali readequar. Então, me passou a primeira coisa, né? Até que ponto, né? Qual o limite, né? Me parece que é muito tênue a gente olhar para isso como uma agressividade, como algo que é normal, que dá vitalidade, ok, vamos suportar isso e sustentar, ou não? Olha, isso aqui vem também de uma base familiar que não está dando conta, né? Então, assim, a ponto de o aluno ser chamado e na frente da professora e da coordenação os pais dizerem, mas é apenas uma criança, né? E aí a escola, não sei se por ser privada, tem um monte de dedos, acaba relevando algumas coisas, enfim. E o professor fica numa situação muito delicada, né? Porque acho que é o seu exemplo. Então, uma aluna atrapalhando, tem tantos outros querendo, né, acompanhar e aquele professor, aqueles alunos não deixam, enfim. E eu fico com uma certa angústia, né? Porque eu passo pelos corredores, vou na sala de aula, já estou
Aí os professores falam assim, Bianca, e qual é o meu dia? Quando que eu vou ser atendida? No tom de brincadeira, mas você percebe que eles também estão numa angústia total. E aí me fez muito sentido isso, né? Um trabalho com o corpo docente, né? Para que eles possam se fortalecer, entender o que acontece, né, nessa cena, e a partir daí dar conta. Mas eu penso que é um trabalho que ainda, nossa senhora, né, não sei se eu estou viajando, né, mas vendo essa experiência que eu estou tendo, essa oportunidade, me parece um trabalho necessário, mas que parece que é um trabalho de formiguinha, né, porque cada indivíduo ali tem a sua história, enfim. Outro dia, na sala de professores, uma professora desceu desabafando que essas crianças não sabem o que querem da vida. Nossa, foi assim, uma catarse, né? Ela falou que, desculpa. Eu falei, não, tudo bem, né? Acho que ela precisou daquele momento. Então, eu vejo um conflito mesmo. Então, o professor também quer fazer, quer ensinar, está ali disposto, mas não tem essa devolutiva. Então, a minha dúvida é, né, até que ponto, né, essa agressividade eu devo acolhê-la, né, no ponto de vista de que é vital, mas também o limite disso, né? Olha, isso aqui também faz parte da família, enfim, não sei se fui clara, né? Bianca, eu penso que você foi muito clara e você dá a oportunidade de Caterine, de André e a mim também para a gente fazer, eu pelo menos vou começar, mas eu quero ouvir depois Caterine e André, esclarecimentos, tá? A contenção não implica necessariamente na passividade, é o contrário. A contenção implica na interdição também. Agora, o que conta aí, do ponto de vista da análise que o artigo está fazendo, é como a interdição é feita. Em nome de que a interdição é feita? Como ela é feita sem o excesso que possa ter sido provocado, despertado em quem tem de interditar, né? Eu vou usar uma referência a outro campo completamente diferente, mas que fala disso. A polícia, o que é que a polícia faz? A polícia é o braço armado do Estado. Ela tem direito a exercer a violência considerada legítima, para conter, para inibir, por exemplo, o crime, etc. e tal. Mas ela não pode se exceder na força que ela tem. Se ela se excede, ela ultrapassa o limite da lei e ela própria se contrapõe à lei, ela deixa de funcionar no lugar que ela deve, né? Então, por isso é que as policiais e os policiais precisam ser tão bem treinados para evitarem ao máximo chegarem ao ponto da necessidade do uso da violência, da força física, né? Nesse caso, da força física, da violência mesmo legítima. Por quê? Porque, enfim, é preciso todo um trabalho, toda uma formação para que eles também, eles e elas, não passem ao ato com as suas agressividades, com a sua raiva, o seu ódio, né? Isso eu estou falando, evidentemente, numa situação ideal, porque a gente sabe muitas vezes que aí há uma série de outras variáveis que não são só psicológicas. Vamos pensar na escola agora. É preciso interditar, e eu penso, me ocorreu agora a ideia de fazer referência a uma teoria que o artigo não menciona, que é a da pedagogia institucional. A pedagogia institucional é uma pedagogia proposta por franceses em diálogo com a teoria psicanalítica, e a pedagogia institucional, em poucas linhas, propõe o seguinte, que os vínculos intersubjetivos sejam sustentados por acordos declarados entre os participantes da cena pedagógica. Isso significa o quê? Docentes e discentes juntos estabelecem algumas normas em comum que são úteis para aquele grupo em particular, e todos se submetem a leis que são inegociáveis. Ou seja, há certas regras que são inegociáveis. Uma das regras é a proibição da violência. Ninguém pode bater em ninguém. Ninguém pode ser desrespeitoso com ninguém. Ninguém pode, enfim, agredir o outro física ou verbalmente, tá? Isso é parte do acordo, mas é uma parte que não é negociada. Isso não é, não, hoje nós podemos bater, não, a gente não bate em ninguém, mas a gente bate nos que chegarem para fazer uma espécie me fugiu agora o nome do ritual de iniciação. Enfim, Trote. o trote. No Trote. trote a gente pode bater. Não pode. Não pode bater em momento algum. Isso é parte das leis fundamentais que permitem a existência do grupo pedagógico. E aí, numa situação dessas, Bianca,
parece simples, né? Mas o fundamental é invocar o acordo social, a lei que permite a instituição do funcionamento daquela turma, daquela escola. É dizer, o que é que se passa, fulano, que você está aqui desrespeitando a turma e a mim? Você tinha concordado. Se fulano... Aí, claro, isso supõe que fulano, vamos pensar que eu vou chamar agora o menino da sua turma, fulano e cicrano, tenham participado da construção do acordo, né, dos combinados da turma. Se ele não participou, aí é preciso construir isso com ele. E lembrar, isso não se aprende depois. Não, a gente fez um acordo de que se encontraria às 7h30 do dia 26 de agosto e está todo mundo aqui, conversando, trocando ideias. Isso é fácil para nós que somos adultos, ou mais fácil, né? Mas com crianças, sobretudo, e também com adolescentes, é preciso repetir. E o nosso acordo? Não, a gente fez um acordo, a gente não vai abrir mão. Temos um acordo aqui. Sem esse acordo, a gente não pode trabalhar e nem pode estar junto, não pode conviver. Então, a gente vai manter o acordo. E como você infringiu o acordo, você vai ter uma consequência por essa infração. As consequências punitivas também são estipuladas pelo acordo, assim como os prêmios pelo respeito ao acordo. Percebe, Bianca? Então, a responsabilidade pela gestão do comportamento inadequado deixa de ser exclusivamente da docente e passa a ser do coletivo, do grupo. E aí o coletivo envolve também esses alunos que estão irrompendo contra a norma. Isso, claro, não retira da docente o peso maior, do docente. Os professores têm essa tarefa de lembrar a regra, lembrar a norma, e de coordenar o trabalho de construção da regra. Mas envolver o alunado na construção da regra também ajuda muito, porque implica subjetivamente. Agora, quando isso não acontece, ou se isso não é possível, é preciso conter. Dizer, não, você não pode. Por exemplo, os pais dizem, é só uma criança. A resposta a um comentário desse é exatamente porque é uma criança, precisa da contenção. Se ela não aprende agora, como é que ela vai aprender depois? É porque ela é uma criança que ela precisa de um ambiente que a contenha. O ambiente suficientemente bom não é um ambiente leniente, um ambiente passivo, né? Há um tipo de atitude parental permissivo, exatamente. Não é um ambiente permissivo, é um ambiente que segura a peteca, que contém a agressividade e diz, e assim não, mas daquele jeito pode. Aqui, agora, assim não, mas pode de outro jeito. Vamos lá? Mais tarde a gente vai poder fazer isso, e aí você vai poder, sei lá, falar, você vai poder dançar, você vai poder cantar, você vai poder se mexer. Agora não. Agora não. E aí, claro, isso tem que ser dito com serenidade, com firmeza, mas com serenidade, sem que, como Antônia lá no artigo, se perca a cabeça, né? Ou como eu na sala de aula, se perca a cabeça. Agora, não é fácil. E aí entra, sabe o que, Bianca? Entra o corpo da escola. Você funciona muito como amortecedor nesse carro, né? Mas aí tem que ter, aí entram os princípios da escola. A escola tem que ter um acordo comum, senão, como é que vai ser? Se for cada docente agir de um jeito diferente, vai ser complicado. Ainda vai ser possível, porque vamos pensar assim, você disse uma coisa genial. Se é assim na escola, como será em casa? A gente não sabe como é em casa, mas a gente sabe que na escola pode ser diferente. Aqui na escola vai ser de outro jeito. Se em casa é casa de mãe Joana ou de casa de pai João, a gente não sabe. Nem pode se meter na casa. Mas aqui na sala de aula é assim. E aí o acordo escolar, o acordo pedagógico, como diz o texto lá no começo, a hipótese, tem que envolver mães e pais. Se mães e pais não derem conta, não suportarem, como é uma escola privada, eles podem se dar o privilégio de tirar a criança da escola e matricular em outro lugar, né? Mas se houver um acordo na escola que caracterize a escola, que defina, digamos assim, um perfil pedagógico compartilhado, fica mais fácil. Não é solução mágica, não, mas fica mais fácil. Aí entram os vínculos intersubjetivos também. Andréa, você ia falar, Caterina. Muito obrigada. Fale, Caterina. Desculpa, André e Fernando.
É porque tem na fila para falar Jéssica, Camilo, Silvana e Fernanda. E ainda tem um comentário no chat que é de Paulo, não sei se ele quer ler ou se... Eu prometo que eu não não vou falar agora. Eu dou a palavra a vocês. Eu não falo sei se a pelos gente portugueses. pode... Eu não sei se Jéssica quer... Ela levantou a mão, depois ela baixou, tá? Jéssica, você quer falar? Mas eu penso que talvez a gente possa deixá-los falar, né, André? O que você acha, Fernanda? Sim, vamos abrir, sim. Tá me ouvindo? Sim, Jéssica, fica... Boa noite. Eu sou pedagoga, né? Concluí o curso agora. Estou participando do grupo porque eu usei o Winnicott no meu TCC. Eu fiz uma análise do filme Como Estrelas na Terra, usando as teorias de Rode, de self verdadeiro e self falso de Winnicott. E assim, eu queria mais falar como uma complementação, porque Fernando ele trouxe essa questão do artigo da cena pedagógica da professora, né? E aí, essa semana, aconteceu um fato muito interessante numa escola pública daqui, né? Que uma amiga me contou que foi para a reunião dos pais, né? Com a direção. E a direção, a pauta da reunião era para que os pais dessem educação para os filhos, porque eles conversavam muito durante as aulas. Eles não tinham educação, né? Uma escola de Fundamental 1. Então, assim, eu acredito que a gente, como o Fernando falou, né, a gente tem que ensinar as crianças, mas aí a gente percebe como a forma como isso é abordado, né? Porque os pais, eles ficaram desconfortáveis com a situação e eram frases como: vocês têm que dar educação ao filho de vocês, porque eles não têm educação, eles falam muito, eles têm que fazer silêncio. Então, a reunião ela foi feita para isso, para pedir o silêncio das crianças, né? Então, assim, era mais para complementar, para a gente também ver como a direção ela pode trabalhar também nessa questão com os professores. Jéssica, se permitir um comentário, que me fez lembrar a questão mesmo da autoridade docente, né? É como se o docente, né, prescindisse dessa autoridade, ele não se autorizasse nesse lugar também, né, de educador, né? Não está na escola? Claro que está na escola. Muitas vezes só está na escola, né? Que às vezes tem famílias desestruturadas que não, a gente não tem como contar, né? Às vezes as coisas acontecem ali, né? A única oportunidade que a criança tem de um lugar mais organizado, com alguma, né, com alguma contenção, com alguma, né, é ali. Então, eu acho que os professores, a direção da escola, precisam também, né, olhar para essa característica que é necessária à escola, né? Não está na família. Lógico que a família pode participar, lógico que a família tem um papel também, mas e quando essa família não tem condições, né? Eu me lembro muito, aí não tem a ver necessariamente com isso, mas assim, tem coisas que só acontecem na escola, por exemplo. Se a gente pensar numa comunidade muito carente, assim, eu trabalhei em creche por muito tempo, né, em alguns projetos em creche, e era tão, desde a questão mesmo estrutural, né, elas eram tão carentes, né, que eu acho que aquelas crianças, elas demorariam um tanto para se humanizar, né, no ambiente familiar, que às vezes nem existia, né. Elas viviam, às vezes, num galpão com várias famílias alheias, sem saber direito, né, onde estavam, né. Quando elas iam para a creche, elas tinham a oportunidade de serem crianças, né. Então, lógico que é um exemplo assim, mas é para pensar mesmo qual é a função da escola, né. Eu acho que é Camilo, né? Camilo, fica à vontade. Terminou, André? Okay. Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Enquanto Bianca estava falando, me veio assim umas ideias e umas questões, porque eu estou começando um projeto, né, assim como numa escola pública aqui de Cabedelo, onde eu resido, numa área de comunidade. Então,
esse projeto é um projeto de escuta e acolhimento das crianças já numa turma de 8º ano, né, que varia de 13, 14, tem até 15 anos, tal. Então, é uma energia, né, uma energia muito forte que acontece em sala e as confusões todas. Então, eu tenho observado, né, no caso, esse projeto ainda está bastante embrionário e eu não tenho experiência em psicologia escolar, eu sou psicólogo clínico, né? Mas eu querendo levar essa parte clínica para a escola e justamente fazer esse acolhimento, né? Então, eu tenho observado que eu acho que foi como a Bianca falou, quando uma professora perguntou: e quando é que eu vou ser escutado? Porque eu tenho observado, né, que os professores, além de serem mal formados, né, nessa questão psicológica, nessa questão de como lidar com a psicologia, né, com a psicologia infantil, com o desenvolvimento, né, da criança, do adolescente, eles também são muito mal, não têm menor noção de si, de se conhecer. Então, parece que eu estou vendo assim que a questão é tratar, é cuidar dos professores. Como assim, eu li parte do texto sobre a Antônia, se a Antônia tivesse bem trabalhada, né, tivesse uma condição emocional mais, digamos assim, adulta, eu vou usar esse termo adulto, mais contida, ela não iria entrar nessa loucura. Se bem que, no caso, o Fernando, que é o que eu considero, né, no caso, uma sumidade realmente nessa área de educação e de contenção, né, perdeu as estribeiras também na sala de aula. Quer dizer, é uma situação que a gente, né, eu penso, né, apenas em resolver, dar uma solução. Como é que vocês veem isso? Camilo, eu não sei se tu teve a oportunidade de ler o texto até o final, porque justamente, não, né? Infelizmente eu não fui. Porque ela foi ganhando qualidades no cuidado, a partir da experiência que ela teve no grupo de reflexão, né? Essa pesquisa, ela triangulou, ela foi da observação das cenas, né? Eu fiz também entrevistas individuais com cada docente que ia participar do grupo de reflexão, que a gente propôs uma formação docente na escola. Então, eu pude escutar um pouco, deixei muito aberto, elas traziam questões da história delas, né, de como elas foram se tornando professoras, por que foram, e aí traziam muitas das questões pessoais delas ali naquelas entrevistas também, né, que nos deu também um suporte para poder ouvi-las no grupo de reflexão, quando nós trazíamos casos dos alunos, do que acontecia na sala de aula. Então, a Antônia, no início, ela se defendia muito da própria agressividade, né, mas tendo contato, né, a gente fazia encontros semanais, tendo contato, tanto com, levava um texto, tentava discutir alguma coisa, mas o básico mesmo nos encontros eram os casos que elas traziam, né, de situações que elas viviam na sala de aula. E aí, o grupo conseguia, né, conversar sobre isso de um modo menos defensivo, a gente garantiu o sigilo, então, a coisa acontecia na escola, mas a instituição também deu um apoio que sustentou esse grupo, né, algumas instituições, as professoras ficam mais intimidadas com isso, por exemplo, esse trabalho que tu vai desenvolver, né, a instituição tem que estar muito participante, favorecendo com que a gente possa desenvolver um trabalho assim, né, para deixá-las tranquilas e seguras, né, para compartilhar essas situações. Então, acho que ela foi percebendo o lugar dela, né, eu vou até dizer que ela foi se apropriando do lugar dela de professora, né, do lugar dela de educadora, de uma forma menos defensiva. E aí ela foi ficando mais sensível aos alunos,
Eu trouxe uma situação dela com uma aluna específica que foi Clara, né, que aí você depois pode ter mais contato com o texto, que foi quando ela começou, de fato, a se identificar com essa menina, mas de uma forma, ela também estava identificada lá com os meninos do Circo Pega Fogo, mas ela estava identificada com o que há mais imaturo dela, vamos dizer assim, né, e aí, com Clara, ela pode ficar mais no lugar de um adulto, né, que se autoriza, né, nesses cuidados, né, com a criança, né, mas eu acho que o grupo de reflexão, o trabalho com o grupo, né, de professoras foi essencial para que essa formação docente proposta foi essencial para que ela se desse conta, assim como outras professoras também, eu trouxe só uma, né, nesse trabalho. Obrigado, André. Silvana, e depois Fernando. Pronto. Gente, eu estou encantada, sabe, assim, com essas falas todas, né? Porque eu acho que para quem está no chão da escola, né, e ao mesmo tempo faz uma leitura, não é? Eu vou me apresentar, né? Eu sou psicóloga, né, com formação psicanalítica, mas também sou psicóloga educacional, né? E trabalho na instituição pública, né? Então, assim, essas falas, elas contemplam muito, né? Porque, normalmente, essa cisão, né, do que é afetivo e do que é cognitivo, ela é muito forte na escola, né? Então, os professores insistem, tipo assim, não, isso é coisa de psicólogo, a gente não tem nada a ver com isso, querem transformar a gente em psicólogo, não é? E, na realidade, é um trabalho de formiguinha mesmo, não é? Para tentar implicar o professor nessa situação, né? Por intermédio dessas formações, né? Para que esse professor ele possa, de alguma maneira, se conectar também, né, como você colocou aí, Fernando, com a agressividade dele, com as questões subjetivas, ele possa também se implicar na cena. Então, essa ideia de cena pedagógica, eu acho perfeito, porque normalmente se trabalha assim, ou o estudante ou o professor, não é? E aí deixa de se ver assim, que na realidade é uma relação, é relacional, não é? Essa interação, não é? E que se está na escola, a escola tem finalidades educativas, não é? E aí, assim, mesmo do lugar de psicóloga educacional na escola, eu acho que é importante essa coisa de remeter para o que é do professor, porque tem uma tendência muito grande assim, deu defeito, pronto, vai para a psicologia, e aí separa esse estudante do contexto, não é? Mesmo em escolas que são privadas, não é? Também tem essa tendência, não é? Só que se encaminha para uma rede, não é? Às vezes a família tem condição, como a Andrea bem colocou, e numa escola pública, às vezes, assim, ali o nível de precariedade, às vezes, é muito mais gritante, e o que o estudante traz, não é um pedido de socorro, não é? Então, se esse professor ele não enxerga essa cena, eu acho que eu já participei de alguma formação e eu passei a repetir isso, mas eu não lembro de quem foi a autoria dessa frase, mas era essa coisa de que peixe não vê água, não é? Mas eu acho que é muito pertinente, né? Porque o professor, às vezes, está tão imerso naquela situação que ele não consegue se ver, né? Então, assim, remeter para a questão da transferência, sabe? Dar espaço, né? E vou só finalizar isso, para não falar muito, né? Assim, mas nesse contexto agora de retorno, né? À presencialidade, a gente percebe uma fragilidade muito grande dos estudantes, não é? Uma necessidade de se reabilitar, conviver socialmente, como paquerar, como chegar perto na sala de aula, são coisas mínimas, mas a questão da convivência, ela se sobrepõe a qualquer conteúdo. E, assim, é um trabalho muito forte, assim, de trazer isso, né, assim, para que isso faça sentido também para o professor, porque acho que ele também fica na defensiva. A rotina protege, os conteúdos protegem, né, dessa coisa que não é tão conhecida, que é pouco explorada nas formações anteriores e tudo, né?
Então, eu queria só pontuar isso, né, o papel da transferência, não é? E também essa coisa, assim, da escola enquanto cuidadora, não é? Porque, às vezes, pode não ser somente a relação pedagógica ali na sala de aula, mas se a escola ela tem essa ideia dos princípios e tudo, ela vai também se retomando o seu lugar, não é? Porque, senão, os adultos todos se perdem, né? A escola, enquanto instituição, né, que possa fazer essa continência e tudo, ela também deixa de acontecer. É isso. Fernando. Oi, ainda dá tempo, gurias? Dá, depois eu Tá, tá bem. Então, eu queria agradecer, né, por essa oportunidade, assim, do grupo, dessa grande criação das gurias da GWPB, da Caterine, da Andréia, né, muito obrigada, assim, que ideia maravilhosa. E hoje também agradecendo o Fernando, né, pela corajosa apresentação, eu diria, né, corajosa por 2 motivos, né? Eu acho que um deles por falar da agressividade do professor, do docente, e também na parte do ensino superior, né? E por trazer, né, a sua intervenção de algo que eu nem... Acho que não é que não deu certo, né? Deu certo. Porque... e as pessoas têm muita dificuldade de falar. Quando a gente vai em escola, primeiro assim, que só trabalham como se fosse em escola. Aí é o aluno problema da escola, né? Então, até a gente poder inserir... eu não me apresentei, eu sou Fernanda de Santa Maria, da Espaço Potencial Winnicott aqui, e trabalho na Universidade Franciscana, e atualmente estou na coordenação do curso da psicologia. E adoro os trabalhos integrados. Então, e aí as pessoas não têm, os professores não falam também, muitas vezes, na academia sobre isso, sobre essa dificuldade de manejar com a agressividade do professor, né? E na instituição tem um programa muito bacana, que é o Programa Saberes, que é um programa constituído principalmente, ele começou, na verdade, com a ideia de receber os professores ingressantes na instituição. Então, é como se fossem oficinas ou rodas de conversas, e uma delas é sobre relacionamento interpessoal na docência, que daí é a parte que me cabe, né? Mas não só da parte de conteúdo, né? De metodologia, de sala de aula. Então, assim, e aí eu fiquei lembrando, Fernanda, eu não sei, talvez as gurias possam lembrar também, e aí lembrei o que o Camilo falou sobre essa questão das nossas falhas, entre aspas, né? Porque tem um texto do livro, gurias, dos seminários Winnicott, eu acho que de São Paulo, talvez, o paulista, agora eu não vou me lembrar direito, mas depois a gente pode passar o nome aqui, que é o texto da professora suficientemente boa, né? Então, falando justamente de que não tem o professor perfeito, mas o suficientemente. E que tem momentos que sim, né? Que talvez a gente não vá sobreviver a tal ponto como gostaríamos de ter sobrevivido, mas que é importante, né? Essas intervenções. E eu adoro também quando o Cleon traz, né, esse exemplo do continente, onde ele traz o continente, né, pensando no professor filtro, né? Então, eu acho que é um dos conceitos que eu acho que é extremamente contemporâneo e que nos faz pensar muito, né, que somos continente e que precisamos, sim, nos colocarmos nesse lugar de adultos, mas também somos humanos, né? E eu acho que disso não dá para esquecer. Então, isso, né? Gostei muito, né? E acho que é um trabalho de formiguinha, né? Esse campo da psicanálise e da educação, e que vocês estão super ampliando, né, gurias, assim. E aqui a gente conhecendo várias pessoas de diversos lugares, né? E também da pedagogia, da psicologia, e que nos tornamos muito mais fortes, né?
nessa integração das áreas também. André e Fernando. Obrigada, Silvana e Fernanda. André e Fernando, com vocês. Gente, só agradecer pelas contribuições. Gostei muito de ter ouvido todas. Fernanda, Silvana, Bianca, Jéssica, eu acho que eu não esqueci de ninguém, além de Camilo, claro, né? Mas Camilo não estava no grupo feminino, eu estava de ouvir todas, e Camilo, gostei de ouvir todo mundo. Muito obrigado pelo convite, eu gosto da ideia de que a gente, enfim, não pode dar conta de tudo, é verdade, e aí eu penso justamente na escola como esse ambiente que precisa envolver pessoas na cena, daí a ideia de que a cena ultrapasse a relação direta docente e discente, né? Vai para além. E daí o trabalho de André e de Caterine serem tão interessantes porque propõem esse ir além num espaço de coletividade que, enfim, permite elaborações significativas. Então, fico muito contente em ter sido convidado, muito obrigado. E eu desejo muito sucesso e vida longa ao grupo de estudos de vocês. O Winnicott e a Educação. Obrigada também a todos e todas. E a gente faz o convite, né, para o retorno, né, do terceiro encontro, que vai ser, eu acho que em outubro, né, Caterine? Porque agora em setembro a gente está envolvida com o Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott, então em outubro a gente retorna os encontros com o núcleo, com mais colegas que a gente também está fazendo convites, né, Fernanda? Fernanda. Daqui a pouquinho, eu acho que a Fernanda vai poder estar também aqui nos ajudando a pensar, a refletir mais sobre essa temática que sempre é muito cara para a gente, né, em relação à psicanálise, à educação e as contribuições de Winnicott para esses dois campos, né. Obrigada, gente, boa noite e até a próxima. Obrigada, Fernanda, por tudo. Obrigada, Fernanda, obrigada, André. Fernanda, Obrigada. O livro é esses seminários brasileiros, o Winnicott Seminários Brasileiros, a professora suficientemente boa. Isso! Eu tenho. Na tese, exatamente. Depois eu posso colocar. Isso, é muito bom, obrigada. Gente, obrigada também, Andréa, Fernanda, né? Tchau, Sheila, nem falei com você, tudo bem? Oi, Sheila. Feliz campanha hoje, Sheila, esperando você. Estou aqui ouvindo. Mexe bastante com a gente, né, da área da educação. Beijo, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Fernando, beijo, obrigada.